uma história verídica, ou seja, uma história que realmente aconteceu. Existia, né, uma senhora, ela tinha ali mais ou menos uns 78 anos de idade, mas ela era super saudável, estava super bem, né, com a sua saúde intacta, se cuidava, tinha 2 filhos, um homem e uma mulher, cuidou super bem dos seus filhos faziam de tudo por aquela mãe, cuidava dela também. E aí, certo dia, ela teve que fazer um exame, e esse exame se chama cateterismo. E aí foi um exame super simples, que se faz, e ali ela foi para o hospital, junto com uma pessoa, uma cuidadora, né? Os filhos não poderiam ir com ela, porque eles trabalhavam e tudo mais. E ali ela foi com uma cuidadora dela, fizeram um exame que era super tranquilo, mas logo depois do exame ela retornou para o quarto e ela estava esperando, né, os médicos liberarem ela para ela ir embora, ali com a cuidadora. Só que algo dentro dela, ela começou a sentir uma sensação estranha. E aí ela falou assim: alguma coisa está errada. Eu acho que deu alguma coisa errada nesse exame. E ela começou a sentir um mal-estar, uma sensação. E ela falou isso para a cuidadora. E a cuidadora: ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou chamar os médicos. E aí ela falou: não, chama os médicos porque tem alguma coisa errada. Não estou normal, estou sentindo uma coisa estranha. E ela não sabia nem falar o que era. E antes de chamar os médicos, né, na verdade ela chamou os médicos, a cuidadora, e ficou lá aguardando. E ali ela falou: deixa eu mandar uma mensagem para o meu filho e para minha filha. E ali ela foi, mandou uma mensagem e falou assim para a filha dela, né, para o filho: olha, eu fiz o exame, mas eu não estou me sentindo muito bem. Se vocês puderem vir para cá agora. E ali a filha dela morava em outra cidade. Não tinha como a filha dela vir. E o filho que estava ali bem próximo, que ele era médico também, de um outro hospital, leu aquela mensagem. Só que aquele dia, sabe aquele dia que deu tudo errado? Ele estava cansado, estressado, diversos problemas, e ele virou para ela e falou assim: mãe, só me chama quando realmente você estiver morrendo, tá bom? E ali ela foi, leu aquela mensagem, aquilo cortou o coração dela, porque de fato ela sentiu alguma coisa errada, mas ela não sabia o que era. Aquilo cortou o coração dela, ela só mostrou a mensagem ali para a cuidadora e falou assim: bom, não vou dizer nada, porque eu já chamei ele agora para me despedir dele. E ali ela foi, voltou, para os médicos vieram recolher ela para ver o que tinha acontecido, e de fato, quando eles fizeram o exame, acabou perfurando uma parte dentro dela e realmente ela estava morrendo. E naquele dia, quando eu vi essa história, que foi real, foi verídica, essa mulher ela acabou falecendo. E aquele filho que estava nervoso, que tinha tido, que era um bom filho, em um momento de estresse, ele disse algo que feriu o coração dela. E que realmente ela havia chamado ele, por quê, gente? Porque ela estava sentindo algo estranho. E aí eu fiquei analisando, né, sobre as nossas palavras. Quantas vezes nós não estamos bem, nós estamos de saco cheio, ou algo aconteceu no nosso trabalho que deixou a gente chateado. Enfim, a gente está de saco cheio, está estressado, está nervoso. Só que às vezes nós falamos coisas que machucam. A nossa palavra tem o poder tanto de curar, quanto de matar, quanto ferir. A gente pode, através da nossa boca, levantar alguém ou derrubar. E essa foi a última vez em que esse filho tinha a chance de falar algo para a mãe dele. E essas foram as palavras dele: você só me chama se você precisar. Como que é? Ela falou assim: ó, mãe, só me chama se você estiver morrendo, tá bom? Com essa grosseria. E de fato ela faleceu. E imagina o trauma, o remorso, o arrependimento dentro do coração dele. Porque ela voltou? Não. Ela estava realmente chamando porque era o último momento. E ele não estava ali. A vida inteira dele ele foi um bom filho, mas naquele momento ele deixou escapar. E isso aconteceu. E eu quero que você analise a sua vida. Porque se você na sua vida, eu tenho um histórico de 10 anos de igreja. Se você hoje
Se você hoje pecar, se você hoje fazer, vai adiantar alguma coisa? É fácil destruir as coisas, é muito fácil. É através de uma palavra, um pensamento. Quando um prédio está para ser derrubado, gente, ele demora meses, anos para ser construído, mas quando é para derrubar, ele simplesmente pega a bomba, coloca, explode, psh, em minutos tudo está no chão. Então que a gente possa tomar cuidado com a nossa vida, com a nossa boca, com aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, porque tem coisas que não voltam atrás. Então que nós possamos, sabe, tomar essa história como exemplo para nós. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. A minha pregação de hoje é uma pregação que eu vou pregar sobre o perigo, né, das palavras negativas e o bem das palavras positivas. E também de uma experiência que eu tive nesses dias que eu fiquei lá no Hospital Público Bonelso. Amém? Amém. Vamos ser gratas a Deus por tudo. Tão maravilhoso a gente agradecer a Deus. Bíblia diz em tudo dai graças. Sou grata ao Senhor.
nós nunca vamos deixar de ouvir a voz do Senhor. O Senhor sempre fala conosco, meu Deus, em tantos momentos, em tantos sentidos, em tantas horas, e muitas das vezes nós que somos desapercebidos e não notamos, mas o Senhor está sempre ali ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, ó Pai. E é para isso, meu Pai, que nós estamos aqui na Tua casa de oração, para mais um culto, para mais um aprendizado, para nós aprendermos do Senhor, para nós buscarmos, meu Pai, os nossos conselhos. Se nós tivermos algo que se consertar com o Senhor, é para isso que é o culto, é para nós se analisar, para nós olharmos dentro de nós e refletir como é que está a nossa vida, a nossa caminhada contigo, ó Pai. Para isso que nós estamos aqui, Senhor. Então que o Senhor, através da Tua palavra, meu Pai, faça uma transformação que somente o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. O Senhor é um Pai tremendo, um Pai maravilhoso, um Pai que quer a salvação de todos que estamos aqui, Senhor. E nós estamos em busca da nossa salvação diariamente, ó Pai. Mas para isso nós precisamos nos policiar. E é isso que o Senhor vai nos ensinar, meu Pai, a nos policiar, a nos vigiar, a nos cuidar, para não cair na tentação, no erro, no pecado, ó Pai, para nós não perdermos a nossa salvação, que é o sonho do Senhor, a salvação eterna para todos nós. Por isso, desde já, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque eu creio que será um culto maravilhoso, cheio de bênçãos e de vitórias. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Então eu vi aqui, marquei algumas passagens e depois eu quero estar falando com vocês, né, da experiência que eu tive, maravilhosa. E é muito bom a gente ter o Senhor Jesus na nossa caminhada, na nossa vida, né? Aqui diz assim: devemos deixar de falar para palavras negativas, prejudiciais ou que tragam maldição em nossas vidas. E lá em Provérbios 16, 24, fala que palavras graciosas são um favo de mel, ou seja, uma palavra positiva, ela é graciosa, ela é um favo de mel para nós ouvirmos, para nós sentirmos, né, o prazer daquela pessoa que fala, né? Porque a pessoa que tem boas palavras, todo mundo tem prazer de estar perto daquela pessoa. A pessoa que é positiva, que é alegre, que é feliz, que fala só coisas boas, né, que anima. Então, são palavras graciosas, como fala aqui, são um favo de mel, e aí fala assim, que é doçura para a nossa alma, e é cura para os nossos ossos. Olha o poder que tem as palavras, né? Nós devemos de se policiar, aprender, né, com a pregação de hoje, porque aqui, como eu vi nesta passagem que eu marquei aqui, que as palavras negativas, elas são prejudiciais e ela pode trazer maldição, né, para as nossas vidas ou para a vida de alguém. Nós, sem querer, nós estamos amaldiçoando, né? Até uma mãe, quando ela grita com o filho, quando ela amaldiçoa o filho, falando algo que não deveria falar, ela está ali sem saber, ela está amaldiçoando o seu filho. Se ela xingar aquele filho de burro, então ela está amaldiçoando o filho. E ela, sempre que aconteça o que acontecer, a gente tem que falar, não, meu filho é uma bênção. Não temos que usar o burro, nós temos que orientar a criança, amar, ensinar, mas nunca ofender com palavras assim que machuca, né? E aí ele fala que em Provérbios 10, 11, fala: a boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então, olha que beleza nós procurarmos sermos justos, para que a nossa boca seja uma fonte de vida. Quando nós abrirmos a nossa boca para profetizar, nossa boca tem poder, a palavra ela é poderosa, ela tem poder de salvar, de matar, de tudo. Depende de nós, o que nós abrimos a nossa boca para falar. E em Provérbios 12, 18, fala:
há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. E olha que forte que tem palavras realmente que as pessoas falam que ferem, né, as pessoas como se fosse uma espada, como se fala aqui, né? Mas a língua dos sábios, ela traz cura. Olha que beleza nós usarmos a nossa boca em função de levar cura, né, para as pessoas. Em Provérbios 12, 25 fala que o coração ansioso, ele deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Essa é uma palavra que eu vou falar da minha experiência depois. Em Mateus 15, 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. E no 20a diz assim: são estas coisas que contaminam o homem. Então nós temos que ver o que tem o nosso coração, porque fala que a nossa boca, ela fala do que está ali no nosso coração, não é? E ali essas coisas vão nos contaminando. Cuidado, até o que nós falamos para nós mesmos, nós podemos nos amaldiçoar e nos contaminar. Então nós precisamos se policiar na nossa boca. E em Provérbios 27, 5, fala que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Porque não adianta a gente querer passar a mão na cabeça de uma pessoa que está errando, que está pecando, e nós não querer, vou perder essa amizade, essa pessoa vai sair da igreja porque eu não posso falar a verdade, não posso falar do pecado. Não, Senhor. O verdadeiro amor, o verdadeiro amigo é aquele que repreende, que chama a atenção e que fala dos nossos erros e nos mostra. Ele quer a nossa salvação e o nosso bem. E em Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que forte. Imagina só a nossa língua ter esse poder de matar e de trazer vida. Olha só. E aí fala: e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com o que nós falamos, com o que nós dizemos, com o que até o que nós pensamos. Se nós não tivermos policiamento, nós vamos estar se prejudicando e prejudicando as outras pessoas. E em Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa, ou o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E no versículo 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha que forte. E esta árvore que fala aqui, nós somos comparados a uma árvore. E quando nós profetizamos, quando nós evangelizamos, quando nós salvamos uma alma, é um fruto na nossa árvore. Nós temos que ter a nossa árvore cheia de frutos. Cada vez que nós evangelizamos, cada vez que nós trazemos uma pessoa para a igreja, nem que seja no dia, mas depois fica aquela semente, você vai saber que aquela pessoa se converteu, então é um fruto seu. Eu falei de Jesus daquela pessoa, eu contei do meu testemunho, olha, aquela pessoa agora mudou, transformou, é outra pessoa, olha que maravilha, essa é meu fruto. E isso é maravilhoso. E no Salmo 141, 3, diz assim: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Isso aqui, nós cristãos, temos que profetizar todos os dias, do Senhor guardar nossa boca e pôr aqui uma guarda na porta dos nossos lábios, sabe? Para que nós, antes de falar, pensar. Porque se nós falarmos assim, ao léu, no momento de raiva, no momento aleatório ali, nós às vezes nem percebemos o que nós falamos e depois nós
falamos coisas que não deveríamos ter falado. E aí fala assim, as palavras podem ser classificadas em positivas ou negativas. A Bíblia ela adverte muitas vezes sobre a importância de se ter o cuidado na hora em que vamos pronunciar nossas palavras, pois elas podem prejudicar, nos prejudicar ou prejudicar a vida de outras pessoas. As palavras negativas podem ser chamadas de palavras torpe, que é o que a Bíblia diz. E essa palavra torpe quer dizer é algo nojento, indecente, infame, imundo, desonesto e vergonhoso, extremamente sujo, desonroso, baixo, mentiroso, falso, negativo e daí por diante, que tinha muitas coisas, né, para escrever aqui. E aqui eu achei tremendo, pela minha experiência que eu passei, porque eu vejo nisso tudo aqui, eu vejo que nós temos que se policiar para nós termos uma vida maravilhosa com Jesus Cristo. Nós temos que ter experiências. Deus nos leva a lugares que nós vivemos experiências. Eu fui para o hospital, a tia Ana ficou com ele durante o dia, eu fui à noite, que foi a hora que ele foi transferido para operar, né, de emergência, ali da vesícula, né, como ele teve que fazer essa cirurgia de emergência, e ali eu fui na ambulância. Fui na ambulância e ali na ambulância o moço falou, você quer ir lá na frente da ambulância, mais confortável? Eu falei, não, eu quero ir para o marido aqui. Aí me subiram aqui, era alto, me subiram, eu sentei, fiquei com ele. E ali Deus já começou a trabalhar. A moça que estava com a gente fazendo acompanhamento era uma moça também evangélica, e ali nós começamos a falar de Jesus, falar do ministério da igreja, e falando, o Nelson também falava, né, no nosso ministério, e fomos assim. E quando nós chegamos lá no hospital, eu fiquei assim, encantada, né, porque pela recepção que nós recebemos. E nessa passagem aqui, que fala que, quer ver aqui? Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Aqui, ó, palavras graciosas, a boca do justo. Aqui, ó. O coração ansioso, que está em Provérbios 12:25, deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima a pessoa. Olha a importância. Todos nós sabemos que o vô Nelson ficou mais de anos, né, sem ir no médico. Ele tinha medo de médico e de hospital. Então, essa palavra foi a palavra que Deus me usou para mim estar cuidando dele ali e estar levando bênção, profetizando e falando coisas boas, porque ele estava apavorado. Ele não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia viver, não sabia se ia morrer, o que ia acontecer. E ele tinha muito medo, para ele foi uma experiência nova, ele nunca foi no hospital. Foi a primeira vez, e então, no ele chegar lá, ele ficou aflito. E a minha função não era evangelizar em outros lugares, sair e orar em outras pessoas. Não, eu estava ali naquele momento cuidando dele. O Senhor me pôs para cuidar dele. E ali eu ungia ele, eu orava nele, eu conversava só coisas positivas. E eu falava, já deu tudo certo, se você chegou até aqui, até agora, porque Deus está aqui, vai dar certo, você vai fazer essa cirurgia, você vai se recuperar, a igreja está orando. Nós todo mundo, a família está tudo orando e já deu certo, não tenha medo, não temas porque Deus é contigo. E aí eu orava nele e falava palavras positivas, cantei um louvor inteiro do meu CD para ele. Falei, olha aí, ó, você está na cama aqui, eu te louvo, louvando a Deus para você, cantando louvor. Quando você for na sala de cirurgia, você lembra de eu louvando. Falei para ele, não pense em nada de mal, porque o pensamento negativo atrai coisas negativas. Nós temos que ser positivos, nós temos um Deus muito grande e maravilhoso. E ali, uma coisa que me chamou a atenção, quando nós chegamos, que nós subimos no elevador para chegar no quarto que ele tinha sido, que era o quarto que era para nós ficarmos, ele tinha as enfermeiras lá e a gente foi recepcionado de uma forma que eu falei, nossa, meu Deus, né? Parecia festa quando nós chegamos, todo mundo fazendo festa, que eu e ele chegamos ali. E ele falava que eu era a rainha dele. E eu falei, meu Deus, eu sou
sou a rainha de Jesus Cristo, sou filha do rei. E ali a gente ficou, e a gente achou muito lindo, maravilhoso a recepção que a gente teve. Porque eles se apresentavam para a gente dizendo: eu sou a enfermeira tal e estou aqui para cuidar do senhor. Se o senhor precisar, o senhor pode chamar. Estamos aqui à disposição. E era festa. É engraçado que o meu quarto tinha uma coisa maravilhosa, uma energia, uma coisa muito poderosa ali, que todo mundo queria ficar ali. Todo mundo vinha ali, sem que eu não chamava ninguém, que eles falaram que o quarto que deu menos trabalho de trabalho de enfermeira, que o povo está chamando, eu nunca chamei em nenhum momento eles. Porque eles vinham todas as horas cuidar do direitinho, e eu falava para eles, eu agradecia a Deus, agradecia a eles, falava para eles que eles eram muito educados, que eu estava sendo muito bem ali recepcionada com o Nelson, que estava um tratamento, um carinho muito maravilhoso, que eu estava muito grata a Deus, e falava do testemunho, falava de vocês, falava da igreja, falava do testemunho da pastora Ana. Então, um falava acho que com o outro, e ali todo mundo queria estar lá no meu quarto, todo mundo vinha, e eu sou a faxineira, fulana, né, se precisar estar aqui, vinha trazer os alimentos, e vinham os alimentos maravilhosos, né, que ele praticamente não podia nem comer, porque estava em jejum, e vinha para mim, e eu nem sabia que eu ia receber aqueles alimentos, e recebi, era muito bem tratada, era uma coisa assim que eu falava, gente, parecia que eu estava num hotel 5 estrelas, né, e eu estava no hospital, né. E ali em tudo dava graças, por isso que essa passagem aqui em tudo dá graças, né, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, no 17 ele fala: orar sem cessar. Foi o que eu fiz, eu orei sem cessar da hora que eu saí da minha casa, que eu entrei no carro com a tia Angélica que me levou, eu fui em oração, fui em espírito, orei em casa e chegou lá eu orando, dentro de mim eu estava só em oração. E aí depois ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu comecei a dar graças a Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui comigo, abençoa esse hospital, abençoa as enfermeiras, abençoa os médicos, a sala de cirurgia. Eu fui abençoando e orando e abençoando, pedindo a bênção para ele. E foi uma bênção, Os médicos vinham e se apresentavam. Os médicos da equipe, teve uma equipe que operou ele, veio no meu quarto, queria saber quem era a rainha que ele falou. Eu falei: a rainha sou eu, sou filha do rei Jesus, não sou rainha nenhuma não, né? Do filho do rei Jesus. Nossa, mas como vocês são positivos, vocês parecem 2 anjos que veio desse hospital, vocês resplandecem o brilho de Cristo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que muita gente lá, eles eram evangélicos. Então eu falei: isso é uma bênção no hospital ter pessoas evangélicas. Está ali, está também orando, intercedendo por aquele doente, ajudando. E é outro tratamento. É engraçado como Deus, Ele usa as pessoas. O que Deus faz? Ele ali, eu não podia sair para fazer um outro tipo de trabalho, mas no meu quarto, eu não precisei sair, que no meu quarto todos vinham e eu fazia o trabalho de Jesus, de evangelizar no meu quarto mesmo. E ali ficou assim, uma coisa maravilhosa. E eu quando ele teve 3 horas que ele subiu e voltou às 6 da cirurgia no sábado, né? Eu fiquei louvando a Deus e fiquei orando sem cessar mesmo. Eu falei: vai lá, abençoa esses médicos, tudo aí. Da equipe veio, falou que foi um sucesso a cirurgia, que estava tudo bem, que ele já ia descer dali um pouco, ele estava ainda voltando da anestesia. E foi assim, tudo maravilhoso. E a gente teve assim uma recepção muito, muito maravilhosa. E eu vi nisso o agir de Deus, que quando a gente é positivo, quando a gente é alegre, quando a gente é feliz, quando a gente trata bem as pessoas, né, é outro tratamento que a gente recebe, é automático, aquilo é recíproco, o que você dá, você recebe. Então eu cheguei ali brincando, alegre, feliz, agradecida, elogiando todo mundo, e eu recebi também. Então eu fiquei maravilhada, eu falei: nossa, que experiência linda que eu tive com Jesus aqui. E eu fiquei muito feliz, e o vô, graças a Deus, está bem, né? Eu agradeço muito a igreja, as orações, né, a toda a família, e agradeço porque eu sei que ele passou pelo que tinha que passar, por essa experiência dele também, né? E uma coisa que foi engraçada, que vocês vão dar risada, na hora do banho.
porque ele não deixou as enfermeiras dar banho. Por quê? Porque as enfermeiras falavam, não, tem que dar banho, porque nós somos responsáveis se acontecer alguma coisa com o senhor. E eu falava, é nós três, porque tinha duas, né? Eu falava, nós três, porque eu também assinei um documento que eu era responsável por ele, para cuidar dele, já que eu estava com o cuidador ali, né? Que eu estava acompanhando. E eu falei, então minha filha, acho que ele só quer que a rainha dá banho, deixa que eu dou banho. E aí as meninas davam risada. E elas falavam, pelo amor de Deus, cuida dele. Aí ele não deixava. Não, nunca ninguém, mulher nenhuma me viu assim. Eu disse, não vão dar banho de mim não. E falei, e aí eu tentei risada. Eu falei, tudo ele faz palhaçada, tinha que ter uma palhaçadinha, né? Eu falei, ô irmão, você é uma bênção, né? Ele falou, eu sou, eu não banho, né? Não, eu mesmo tomo banho, não quero ninguém me dando banho. Eu falei, mas se tivesse que ter que tomar mesmo, você ia tomar, que graças a Deus ele estava bem, não precisava ninguém dar, mas a gente tinha que ficar junto, com cuidado, porque ele poderia escorregar, cair e se machucar, né? Mas assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. E eu quero falar um negócio para vocês, que quando eu vi isso aqui, é uma mensagem que eu recebi, e tudo foi assim, de acordo com o que eu estava pensando na pregação, as coisas vinham para mim. E veio esta mensagem, e eu falei, nossa, essa mensagem tem a ver muito com a minha pregação e é muito positiva. E é um lembrete que eu recebi, né, no meu zap, né. E aí é um lembrete, está escrito lembrete amoroso, de amorosidade, né. E diz assim, seja você o seu maior compromisso. O amor não mora nas palavras, o amor mora nas atitudes. Porque realmente não adianta a gente falar que ama, a gente falar, não, eu amo a igreja, eu vou vir, vou fazer, vou ter compromisso, e depois a pessoa só fala da boca para fora. Então não adianta falar, tem que ter atitudes, pegar e fazer. Este é o verdadeiro amor. Aí fala assim, ó, a gratidão leva no seu coração para mais próximo de Deus, que é o meu caso. Eu estava em espírito de gratidão por tudo que aconteceu. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia vir, ia voltar, e que ia ser uma bênção, que ia ser do jeito que foi, que ia ser maravilhoso, e que Deus ia me usar dentro da possibilidade dele, da forma que ele quisesse, para me falar da igreja dele, do meu testemunho. Eu dei muitos CDs para muitas pessoas. A última pessoa que passou no quarto para dar a alta para ele era uma médica. Ela falou, a minha avó era pastora, e ela falou, eu nasci em berço de ouro. Eu falei, glória a Deus pela sua vida, por você ser uma médica hoje e ser uma mulher de Deus. E ela me abraçava e me beijava. 3 vezes essa médica veio e me abraçou e me beijou e falou bem carinhosamente com o Nelson. E falou, isso aqui logo você tá bom. E ela só falava coisas positivas, que isso aí passa, isso aqui é uma coisa simples. E eu já vou até dar alta para o Senhor, já estou dando alta aqui. Que pena que eu tenho que passar nos outros quartos para dar alta, que eu queria ficar aqui nesse quarto. Que maravilhoso que é ficar aqui com vocês. Como é gostoso, né, a gente falar de Jesus. Ai, que bom, queria ficar aqui. Aí eu dei meu CD de presente para ela, e ela falou que queria que eu assinasse. Eu falei, não, eu não assino, porque a honra é para Jesus Cristo. Eu nunca assinei nenhum CD. Não, mas me faz pelo menos uma dedicatória com o meu nome aí que eu quero. Aí rasgou lá a primeira mão do CD e eu escrevi lá uma dedicatória, mas não assinei meu nome. Porque eu falei, não, a honra é para Deus, não é para mim, não, a glória não é para mim. E ela falou, você tem esse costume? Eu falei, não, eu nunca, isso aí é um voto que eu fiz com Deus, eu mando fazer, mas não cobro de ninguém, é para evangelizar mesmo, para salvar almas ou para mostrar o grande Deus que eu sirvo, o testemunho da minha vida. O que Jesus fez e faz na minha vida todos os dias, né? E aí, lendo aqui a sequência, que fala, a cada dificuldade superada, um pedacinho da sua alma floresce. Olha que coisa linda nós passarmos por tantas dificuldades que muitas das vezes a gente passa, né? Mas aqui fala que cada uma das dificuldades que nós passamos é um pedacinho da nossa alma que floresce. Olha que coisa linda, né? E o outro diz assim, tudo que semearmos, certamente colheremos, né? E isso achei assim muito forte,
Porque tudo que a gente semear, com certeza nós vamos, né, colher, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente tem que, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca para a gente colher coisas boas, né? Fazer coisas boas e colhermos coisas boas, que foi o que aconteceu com a gente nessa experiência. Você é o que você espalha, e não o que você junta, porque quem ajunta é egoísta, quem espalha o que tem, distribui. Eu vejo assim, né? A gratidão é a memória do coração. Então, olha que bom que é a gente ser gratos a Deus, né? Que a nossa gratidão é a memória do nosso coração. E fala que o medo, ele vira coragem após uma conversa com Deus. Você vê, às vezes a gente fala, eu tenho tanto medo, né? E aqui ensina, a gente apenas tem uma conversinha lá com Deus e o nosso medo passa. Né? Porque Ele é capaz de tudo, Ele é poderoso para isso. Né? E aí diz assim, não existe fim para aqueles que acreditam em recomeçar. E é verdade. A gente tem que sempre acreditar, por mais que às vezes alguma coisa não deu certo, mas a gente pode recomeçar tudo de novo. E com certeza vem a vitória. Tem gente que já recomeçou muitas vezes, mas depois se firmou. Então isso aí é a bênção de Deus. Lutou e venceu. Isso aí é a vitória, né? E aí falou até uma passagem aqui, que eu lembrei da pregação da minha neta Larissa, né? Da obreira, que diz assim, a mudança de um hábito pode transformar toda uma vida. E nisso eu lembrei da pregação dela que falou, né? Dos hábitos, né? E aí diz assim, tudo que você faz com felicidade é uma prece. Olha que maravilhoso a gente fazer tudo com felicidade e ser uma prece, né? E diz assim, se rega por dentro e seja a flor que mora em teu ser. Olha só, nós se regarmos por dentro para nós sermos essa flor maravilhosa dentro do nosso ser. Né? Ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar. A gente tem que resplandecer a luz de Cristo em nós. Nós temos que fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Por isso que nós somos o sal da terra que faz a diferença. Nós temos que brilhar, sabe? Mostrar as pessoas, olhar para nós e ver Cristo em nós. Ver a alegria, ver a felicidade, ver a positividade, a alegria, né? Na gente, né? E depois diz assim, ame-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Muito bacana isso aí, né? O seu único limite é a sua própria mente. Olha que forte. Realmente, a nossa mente ela é muito poderosa. E aqui fala que o único limite é a nossa própria mente. E fala assim, lembre-se, seu pensamento cria em sua realidade. Aliás, cria a sua realidade. E é verdade, porque se a gente pensar negativo, vai ser realidade do negativo, né? Vai acontecer o ruim. Mas se você tiver uma mente que pensa coisas positivas, é automático que tudo vai dar certo, sabe? Tudo vai ser positivo mesmo. A vida é uma longa caminhada. Seja feliz a cada passo. Não precisa correr. A cada dia nós podemos ser felizes. De grão em grão, de passo em passo, de degrau em degrau, nós vamos alcançando os nossos objetivos, né? E diz assim, Deus nunca tira algo de você sem ter algo melhor para te dar. Olha, e muitas das vezes a gente murmura, reclama, Deus não tirou, né? Perdi aquele emprego, né? Deu errado, mandado embora, aí Deus pensa, nossa, um emprego 1000 vezes melhor. Mas a gente não entende, né, na hora que Deus não vai tirar uma coisa sem dar algo muito melhor para nós, né? E aí falou da resiliência, que é ter dentro de si um sol que nunca se põe. Imagine só, eu fui estudar sobre a resiliência, é a capacidade de se adaptar em situações difíceis.
é ser resistente, forte, firme, flexível, constante. Olha que maravilha que é, né? E então por isso que a gente tem que sempre orar, como foi ensinado, né? Orar sem cessar, sem tudo dar graças a Deus mesmo, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós, não é? E nós nunca devemos questionar a Deus, nós devemos sempre que crer, acreditar e confiar. Passa pelo que passar, nós temos que ter aquela fé, aquele amor, aquela crença, acreditar que Jesus é conosco, que Ele está conosco, que Ele vai conosco, aonde quer que seja. E nós temos que fazer igual aquele vídeo que a pastora Ana passou, acho que foi no Dia dos Pais, que o Jesus estava em todo lugar com as pessoas, né? E eu me imaginei assim, eu fui para lá, eu sentia que Deus estava comigo, em todo momento, em toda hora, em todo lugar, sabe? É uma coisa assim que não tem explicação. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, essa lição, né? Essa experiência para vocês, se um dia precisarem ser usadas por Deus, que recebam uma experiência maravilhosa também. Porque Deus, Ele usa qualquer um, Ele não faz acepção de pessoas. A pastora Vilma não é nem mais bonita, nem melhor do que ninguém. Então, vocês têm que crer, acreditar, ter fé, confiar, e sabe, e ter esse amor, né? E eu acho que a igreja primitiva é isso aí. É esse amor que tem tudo a ver com a nossa igreja, com cada um de vocês. Eu olho para cada rostinho, para cada olho de vocês, eu vejo assim, algo maravilhoso, que é o trabalhar de Deus de cada um de vocês.